Hoje é meu dia de estar com vocês, abrindo o nosso ano, e eu queria falar de coisas muito pertinentes ao nosso caminho de adoradores. Este compromisso que nós assumimos, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar para vocês que uma alma santa que adora nosso Senhor, ela tem que sempre mais estar unida a Ele, a nosso Senhor. Por isso, nós, como guardas de honra do Santíssimo Sacramento, devemos sempre buscar uma sincera confissão, Você pode ter aí um ano que não confessa. É bom rever um pouco a nossa confissão. Eu estava fazendo um retiro esta semana, e o retiro foi baseado neste livro do Padre Luiz Chiaverino, chamado Confessai-vos Bem. Se vocês leem esse livro, vocês vão confessar todo dia, com toda a sinceridade que eu falo para vocês, É editora Imaculada. Se você colocar na internet, que tem facilidade, Confessai-vos Bem, editora Imaculada. É uma experiência que vocês, eu como padre, quando eu li esse livro, o retiro todo eu li ele, Eu fiquei me sentindo uma porcaria, com toda a sinceridade. Eu falei, meu Deus, estou em grande perigo. De verdade, em grande perigo. Então, se você desejar fazer uma experiência de purificar a sua alma, de ter um caminho mesmo sincero com o nosso Senhor, e quer fazer um caminho de confissão, o autor do livro estava no nosso retiro, e ele fez uma primeira parte, apresentou o livro. Então nós ganhamos, todos os padres, foi retiro só para sacerdotes, ali em Guaratinguetá, na obra dos Santos Anjos. Fiquei de segunda a sexta. E o primeiro dia foi sobre o padre que confessa. Que maravilha ter um padre que confessa, gente. Olha, se você na sua paróquia tem um padre que vive em confissão, é uma graça. É uma graça. Então esse livro ajuda muito a gente. Talvez você dê de presente para o seu padre. Olha, lê esse livro. Que tal? Ô padre, lê esse livro aqui, eu comprei para dar presente para o senhor, mas eu queria que o senhor lesse, E aí vai fazer muito bem para a gente. Eu vou tocar em alguns assuntos desse livro, para a gente começar o nosso encontro de hoje. Eu gostaria que essa tarde, a minha fala com vocês, fosse uma fala de direcionamento espiritual para o exercício da guarda de honra. Eu gostaria que você entendesse hoje que eu estou falando para vocês como um direcionamento para a minha adoração, um direcionamento para a minha vida espiritual, um direcionamento para o meu caminho com Jesus, porque eu não venho aqui fazer um trabalho, uma obrigação. Eu venho aqui amar aquele que me amou primeiro. Amar aquele que me amou primeiro, que acreditou em mim primeiramente, que é nosso Senhor. E como é que a gente adora Jesus? Quanto mais temos uma alma limpa, melhor adoramos o Senhor. Porque a gente adora Ele com a alma pura. E como agrada o coração de Jesus? Uma alma que o adora puramente. O Papa São João Paulo II fala-nos um pouco daquilo que nós, às vezes muitos de nós, porque não tínhamos outra opção, nos acostumamos com a absolvição geral. O Papa João Paulo II dizia: a absolvição é algo pessoal. Por quê? Porque é o juízo de Deus para cada um pessoalmente. Quando o padre estende a mão e diz: eu te absolvo, é Jesus que absolve, é Jesus que perdoa,
E o perdão é oferecido pessoalmente. Não é num grupo todo. É pessoal. Afinal de contas, nós acusamos o nosso pecado também pessoalmente. Agora, como lidar com a confissão? Eu me confesso por devoção? Por devoção eu me confesso? Não. Um bom católico deveria confessar-se uma vez ao mês. Nossa, que exagero! Olha, em um mês a gente comete tanto pecado. Você não tem noção. Um bom católico devia confessar uma vez ao mês. Agora, tem alguns erros na confissão que a gente não entende. Para a gente progredir na confissão sacramental e para a gente progredir na vida espiritual, no caminho das virtudes, a gente vai precisar desta confissão frequente. Você quer crescer? Eu queria crescer como um bom cristão. Na minha vida espiritual, eu quero crescer. O caminho primeiro é a confissão. Nesse livro, ele diz: confessai-vos. Confessai-vos. Mas não basta confessar. Tem que confessar bem. Existem alguns frutos de uma confissão regular que a gente não percebe, mas que vai fortalecendo a vida do cristão, sem o cristão até mesmo perceber. Quais são esses frutos? O primeiro deles é porque aumenta o nosso conhecimento da verdade, que é Deus. E a gente não fica se enganando com verdades. Segundo fruto, desenvolve a piedade cristã. Quando você sai do confessionário, não é verdade que você reza melhor? Você sai sem um peso, é como se você tivesse tirado uma carga. Não é verdade? Isso acontece comigo como padre. Então, quando eu me confesso, eu vou desenvolvendo melhor minha piedade cristã. Olhe, quando eu estou em pecado grave, eu entro na igreja rapidamente, eu faço o sinal da cruz rapidamente, eu rezo rapidamente, eu estou o tempo todo fugindo de Deus. Mas quando eu estou em estado de graça, eu quero ficar na presença de Jesus. Eu quero cada vez mais estar ali. Então o segundo fruto é que desenvolve em nós uma piedade maior. Uma piedade maior com Jesus. Depois, a confissão regular desenvolve em nós um combate espiritual. Você sai da confissão, o que você falou para o padre no ato de contrição? Prometo não mais. Eu duvido que alguém saia da confissão já dizendo: poxa, vou pecar. Não, ajoelha: Senhor, me ajude. Nem assim, é verdade, isso acontece comigo. Senhor, me ajude para eu não voltar nesse pecado. Senhor, eu preciso de força. Eu quero levantar, eu não quero ser escravo disso. Então, ele vai aumentando em nós um combate espiritual. Combate aquela tibieza. O que é tibieza espiritual? Fraqueza, sabe? Falta de vontade de rezar. Quando alguém sai da confissão, já sai com aquela força de vontade, não é verdade? Opa, eu vou lutar e eu vou conseguir. Depois, a confissão regular, ela vai purificando nossa consciência. Aquela consciência relaxada vai tomando consciência: poxa, eu preciso melhorar, eu vou melhorar, né? Vai purificando aquela consciência de que Deus perdoa tudo. Não, minha consciência vai. E tem algo tão importante, a confissão regular, que é o fortalecimento da vontade. Nós adquirimos uma força que a gente não sabe de onde vem, né? A gente adquire uma força
que a gente não sabe de onde vem. E essa força vai nos levantando, além de aumentar a graça de Deus em nós. Então, para nós que somos guardas de honra do Santíssimo Sacramento, o Papa João Paulo II dizia que confissão e Eucaristia andam juntinhos. Juntos, não tem como separar. Esses dias uma pessoa veio à missa e ela comungou. E eu sei que ela tem uma vida irregular. Na hora da comunhão, quando ela ajoelhou aqui, eu não posso negar a Eucaristia, a pessoa que tem que ter consciência, né? Então, eu fiz o corpo de Cristo e olhei para ela. Ela já levantou chorando. Me esperou ali, eu preciso confessar com o Senhor. Vamos lá. E chorou amargamente. Ela disse que o meu olhar para ela foi um olhar de... Ela sentiu Jesus dizendo: minha filha, saia desse pecado. Eu fiquei assim, dizendo: olha, foi obra do Espírito Santo, porque não foi eu. Foi obra do Espírito Santo. Ela disse: eu não senti o Senhor me condenar. Eu senti Jesus dizendo: minha filha, sai desse pecado. Sai. Então, confissão e Eucaristia andam juntas. Não tem como separar, né? Não tem. Confissão e Eucaristia. União com o sacramento da penitência, união com o sacramento da Eucaristia. Então nós precisamos tomar essa consciência da confissão para a gente crescer em quê? Na confiança em Deus. Olha, uma pessoa que vive no pecado, ela não confia totalmente em Deus. Sabia? Por isso que é uma pessoa que vive no pecado, vive em desespero, vive uma luta constante dentro dela. Quando a gente confessa, a gente atrai o mundo inteiro para a misericórdia de Deus. E quando a gente não confessa, a gente atrai o mundo inteiro para o pecado. É essencial. A nossa primavera, podemos dizer assim, o nosso caminho inicial na igreja tem que passar pela confissão. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, ele sentava na confissão, no confessionário, e ele só levantava quando tivesse o último penitente. Até o padre falou assim para a gente: você já negou confissão para alguém? Aí eu pensei assim: poxa, depois da missa do meio-dia, com fome, eu já neguei. Ele olhou assim para a gente, eu falei: eu já. Aí ele: não pode, nunca mais faça isso. Eu falei: Jesus. Agora, tem gente que vem falar coisas assim do além, né? For trupicar ali, cair, morrer, for pro inferno por causa de mim, a vontade que tem é eu me matar também, né? Pelo amor de Deus. Mas o sacerdote não pode negar a confissão. Não pode. Agora, o fiel também tem que pensar no sacerdote, né? Poxa, domingo, depois da missa do meio-dia, depois de 3 missas, a pessoa: padre, o senhor pode me confessar? Aí senta, fica falando da barata, do marido, da avó, da tia, mas não fala o pecado. Aí a gente fica: poxa, falta de caridade, né? Não é falta de caridade, não? É falta de caridade. Mas na medida do possível eu procuro não negar a confissão, porque ela, a sagrada absolvição, é um caminho para a gente confiar em Deus. Quando a gente sai da confissão, a gente sempre começa, né? Eu vou recomeçar. Isso significa confiança em Deus. E para onde vai nos levar a confiança em Deus? Para onde? Para o céu. Olha, Santa Teresinha dizia: a confiança, e nada mais a confiança, me levará ao amor. O amor que ela falava era o quê? O céu. A confiança, nada mais me levará ao amor, que é a nosso Senhor. Então, foi a confiança que fez Abraão deixar sua terra,
Foi a confiança que fez Jó ir para Nínive mesmo sem querer. Foi a confiança que fez Daniel sair da cova dos leões. Foi a confiança que fez você sair da depressão, não é verdade? Pense quantas vezes a confiança em Deus te ajudou. Imagine aí. Nossa, se não fosse a minha fé, o que seria de mim? Se não fosse a minha confiança em Deus, o que seria de mim? Então não esqueçamos, confissão sacramental me leva a confiar de novo em Deus e seguir. Agora eu gostaria de entrar no tema que quero conversar com vocês para iniciar este ano na presença de Jesus. Quem aqui tem um anjo da guarda? Eu. Gente, todos nós temos um anjo da guarda. Adorar Jesus sozinho é diferente de adorar Jesus com os anjos. No Evangelho de São João, quem tem a Bíblia, abre aí para mim. Eu estou com ela aqui. São João, capítulo 1, versículo 51. Depois você pode, na sua casa, ler. Capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 51. E lhes disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus sempre quis os anjos conosco. Sempre. Deus sempre quis que nós fôssemos acompanhados pelo nosso santo anjo. Só que de verdade, quando é que você lembra do seu santo anjo? Fala a verdade. Só quando perde alguma coisa? Só quando precisa de um milagre? Só quando... Então, eu sei que tem gente que tem devoção aos santos anjos. Graças a Deus, viu? Porque é uma graça ter devoção aos santos anjos. Quando você entrar nesse santuário, que você dobrar os seus joelhos, diga a Jesus assim: Senhor, manda o meu santo anjo da guarda, para que ele adore Jesus comigo. Adore Jesus comigo. Chamar os anjos para adorar Jesus com você. Na presença dos anjos a ti cantarei. Vocês sabem quem primeiro adorou Jesus? Foi Maria? Quem foi? O anjo Gabriel que anunciou para ela. Foi quem primeiro adorou Jesus. Quem primeiro adorou Jesus foi o anjo Gabriel na encarnação. Foi ele que primeiro adorou Jesus quando ele anunciou a Maria. E como é que nós temos esses auxílios tão importantes e não lembramos dele? Não recordamos dele? O padre pregador falava para nós: sacerdote, Deus deu uma missão a você que não deu aos anjos. Não é verdade? São Francisco dizia, né? Se eu ver um padre e um anjo, eu cumprimento, peço a bênção ao padre. Porque o padre pode me trazer Jesus, o anjo não. Aí ele completava, mas com os anjos, sacerdote, adore Jesus. Quando o padre chama para a gente rezar, com todos os santos e os anjos cantemos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Lá no retiro, o padre fazia em latim. Eu não sei em latim não, tá? Mas todas as vezes que você ajoelhar diante de Jesus, faça essa oração: Santo, Santo, Santo. 3 vezes santo, né? O Senhor Deus, Ele está aqui. O Santo e o Santo. Então, com os anjos, nós adoramos Jesus. Por isso, consagre a sua vida ao seu anjo da guarda e chame-o todo dia para estar com você. O padre contou uma historinha para a gente. Ele vai vir aqui pregar para vocês. Ele chama Frei Fidelis, o padre Fidelis, né? Ele falou que um dia ele perdeu a chave, uma chavezinha sem chaveiro. E ele estava desesperado porque estava dando a hora de abrir a sacristia e a chave estava perdida. E ele ficou desesperado. Aí ele disse que sentou na cama e disse: meu santo anjo, se não for você, não sei o que será de mim. Aí ele levantou, foi em cima da sua escrivaninha, tirou um santinho que estava lá. Quem estava debaixo? A chave. O santo anjo pode livrar a gente de muita coisa. O santo anjo pode nos ensinar a adorar Jesus, porque os anjos adoram Jesus, vivem na presença. Então nós temos o poder angelical para isso. Eles são orientados por Deus, os santos anjos, para cuidar de nós. Por isso, se a gente não chamar, ele não vem. O padre dizia: ô padre, você reza o santo anjo todo dia? Aí um padre disse: confesso que às vezes eu esqueço. Ele falou: então fica sem o anjo naquele dia, porque ele não vem se você não chamar. Olha que legal. Se a gente não chamar, o anjo não vem. Por isso a oração do santo anjo, como é que diz? Santo anjo meu, se a ti a piedade divina sempre se você não pedia a presença do santo anjo no seu dia, comece a pedir. Comece de verdade. É um auxílio que Deus nos dá. É um auxílio. O anjo da guarda é um auxílio para a vida toda. A vida toda. Quando o menino Jesus nasce, qual é a canção que os anjos saem cantando? Qual é? Como é? Não sabem, não? Vamos lá, cantor. Com os anjos cantemos ao menino Jesus. Com os santos anjos cantemos. Agora vocês sabem que há uma relação do anjo da guarda com os batizados e com os não batizados diferente. Vocês sabem disso? Veja bem. Como é que nós podemos estreitar o nosso laço e a nossa união com o nosso anjo da guarda? Como é? Na nossa fé. Quem não tem fé, tem padre que não acredita em anjo. Vocês sabem disso, né? Coitado desse padre. Um sacerdote que não tem fé nos santos anjos. Olha só. Isso é coisa que a igreja inventou. Tem padre que fala assim, né? Que pena. É uma tristeza. Porque eles foram nos dados por Deus. Então,
Aqueles que não pedem, que não têm fé, não recebem. Que não chama, não recebe. Agora, o anjo precisa receber tarefa. Qual foi a pergunta que eu fiz? Como é que eu crio intimidade com o meu anjo? Dando tarefa para ele. Qual é a tarefa do santo anjo? Nos guardar. Se você não diz santo anjo do Senhor, guardai-me, né? Santo anjo, apaga aquela luz que eu esqueci. Santo anjo, apaga aquele fogo. Você não sai de casa, meu Deus, eu apaguei ou não apaguei o fogo do fogão? Meu Deus, e agora? Ai, santo anjo, me ajuda. Quem tem intimidade com Deus tem a presença do anjo sempre. É verdade? Quem tem intimidade com Ele, já estou enviando um anjo para cuidar de ti. Nós temos hoje que sair daqui com uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou amar o meu anjo Você não está sozinho não, pelo amor de Deus. Nunca diga assim, ai, eu estou sozinho, não, estou com o meu santo anjo da guarda. O padre Fidelis falava bem assim, ele é italiano e ele fala meio enrolado. Alguém já foi por uma estrada e lá, sozinho, deu medo? Aí os padres, sim, você estava sozinho? Sim, mas e o anjo da guarda, onde era que estava? A gente ria muito. Onde era que estava seu anjo da guarda? Você não estava sozinho não, rapaz. O santo anjo está com você. Ora, não estou sozinho não. Estou com o meu santo anjo. Ele está aqui do meu lado. Ele cuida de mim, ele vela por mim. A gente não pode ver o santo anjo, mas ele nos fala por onde? A voz minha consciência sabe que o meu anjo está aqui. Tem um anjo atrás de cada um de nós aí, e ele vem nos ajudando a adorar melhor Jesus, porque eles primeiro adoraram a Jesus, e eles nos ensinam a adorar nosso Senhor. E a maneira que Deus utiliza de comunicar conosco é por meio do anjo da guarda. Como Deus comunicou com Maria? Não temas, não, ave cheia de graça, o Senhor. O que o anjo falou para Maria? O Senhor é contigo. O que o anjo falou a São José? José, não temas receber Maria. O que o anjo falou para os pastores? Para ir adorar o menino que nasceu. Então Deus fala conosco por meio do nosso santo anjo. Mas para isso, precisamos ter intimidade com o nosso anjo. Você já experimentou todo dia se consagrar ao seu anjo da guarda? Consagrar nossa vida ao nosso anjo. Dá tarefa para ele. Vou repetir. Se você não der tarefa para o santo anjo, ele vai ficar de perna cruzada, olhando para você, até você chamar. Enquanto você não chamar, está sem a proteção do santo anjo. Isso é muito sério, não ri não. Tá bom? Não ri, porque o anjo está esperando você chamá-lo para adorar Jesus com você. Deus se comunicou com a humanidade por meio do anjo. Como foi que Deus se comunicou com Abraão para não matar Isaque? Com um anjo, uma voz. Não põe a mão no seu filho. E Deus se comunica conosco dessa forma. Quando nossa consciência, poxa, eu vou pecar. Eu não posso pecar. Foi o nosso anjo que disse, travou. Né? Quando você vai discutir com seu marido, fala ou não fala? Aí o anjo diz, não fale. Aí você trava. É o anjo que está te protegendo. Tu sabe o que teu marido vai fazer? Tu sabe o que é que ele vai dizer? Você tem um problema no trânsito, vontade que dá é xingar e você... Não, eu vou. O teu anjo te,
Segurou para você não discutir, não brigar. A tua nora falou uma palavra, você, eu vou ficar calada, que é melhor. Foi teu anjo, boba, que te ensinou, que intercedeu por você naquele momento, que travou tua boca. Tua consciência disse não. Então toda vez que nós vamos fazer algo que nos prejudica, o anjo vai lá e não vai fazer. Não vai tomar essa atitude, não vai falar essa palavra, não vai tomar esse gesto. Então hoje, nós vamos aprender que não podemos adorar a Jesus tão perfeitamente sem a presença do nosso anjo, Santo Anjo da Guarda. Amém? E vocês receberam aí a súplica ardente aos santos anjos. Nós vamos fazer agora, mas toda vez que você vier adorar Jesus, você vai primeiro chamar os santos anjos para adorar com você. Vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Adorar Jesus na presença dos anjos. Adorar Jesus com a corte celeste. Adorar Jesus com os principados, as potestades. Adorar Jesus com todos os santos anjos, os mensageiros de Deus. Adorar Jesus com todo o nosso coração, porque Ele nos deu um coração adorador. Aí tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. Se vier duas pessoas adorar, um faz a parte clara e o outro faz a parte escura. Se vier sozinha, faz tudo sozinha. Não é verdade? Eu vou rezar sozinha, mas eu não posso começar sem clamar a presença do santo anjo. A súplica, a oração de convite. Então eu vou dar uma missão ao meu anjo, para ele vir. Não esqueçam, se não chamar, ele não vem. Outro dia eu estava fazendo uma homilia aqui na igreja, e eu falei assim, gente, o anjo precisa ser solicitado. De repente você perdeu o CPF, vai chegar na sua casa sem você solicitar? Vai? Duvido. Não, tem que chamar, tem que solicitar. O anjo também é assim. Se você não chamar, não chega na sua casa e na sua residência. Então nós adoradores temos obrigação hoje de criar intimidade com o nosso santo anjo da guarda. Um relacionamento com ele. Eu gosto de conversar sozinho às vezes, né? Tô no carro, aquilo que eu vou fazer eu fico falando, conversando. Aí outro dia, fui pegar a Dona Maria lá em Volta Redonda. Aí ela falou, tá falando sozinho? Eu falei, não, com o meu anjo. Tô pedindo a ele a orientação, como é que quando eu chegar lá eu vou falar? Como é que eu vou me comportar? Qual é a primeira palavra? E o anjo vai instruindo a gente. Então, adorar Jesus com o meu anjo da guarda. Nós não podemos esquecer de chamar o nosso anjo para adorar nosso Senhor conosco. Amém? Agora vamos fazer a súplica ardente aos santos anjos, aqueles que podem ficar de joelhos. O padre vai fazer a parte clara e vocês com voz forte vamos fazer a parte escura, ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus uno e trino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós os suplicamos.
Nós o suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Nós o suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o suplicamos pela palavra santa de Deus. Nós o suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres. Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres. Nós o suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Nós o suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora. Nós o suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Nós o suplicamos pela vossa própria fidelidade. Nós o suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Nós o suplicamos. 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 Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, insistentemente vos suplicamos, o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. O coração imaculado de Maria, Virgem puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade na palavra, um empenho contínuo da vontade de Deus, e a fortaleza do sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para os desistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos do que obedecemos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós suplicamos, ferindo o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida saia, para que também dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo pensamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus.
Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele, por amor, imprimiu na nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos gloriosos na eterna bem-aventurança. Amém. Agora, como complemento a essas súplicas, pode-se invocar durante o dia, muitas vezes, os santos anjos. Santo anjo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então guardem, podem sentar, já estou encerrando, guardem com carinho esse panfletozinho, tá bom, gente? É um grande auxílio que nós temos. E traga sempre que você vier ao santuário, antes de dormir. Nunca é muito rezar aos santos anjos. Se eles que estão na presença de Jesus, mais do que ninguém, podem nos ensinar como adorar Jesus, porque eles já estão na presença do Senhor. Amém?